Sejam bem-vindos ao 17º vídeo da série Lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. O próximo ataque feito aos católicos, ele geralmente está ligado aos outros ataques, todos eles direcionados à Virgem Santíssima. E é o seguinte, em 1965, Maria é proclamada a mãe da igreja. Eu peço já desculpa de antemão porque minha voz hoje não está muito boa, então talvez eu tenha que fazer algumas pequenas pausas. O Jaime dá uma resposta que é a resposta, assim, mais simples, mas é a resposta mais eficiente. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1,18. Mãe de Cristo, cabeça, é também mãe do corpo, igreja. Onde já se viu ser mãe da cabeça e não do corpo. Parece uma figura humorística, parece uma frase humorística, e de fato, quando nós paramos para imaginar a cena, é algo engraçado. Os protestantes atacam os católicos dizendo que nós chamamos Maria de mãe da igreja. Ora, mas isso é uma questão de lógica, simples. Como nós já falamos em vídeos anteriores, Maria é mãe de Deus. Mãe de Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como diz Santa Isabel, a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor. Se o seu Senhor é Jesus Cristo e se você considera Jesus Cristo Deus, Maria é mãe de Jesus. Isso é inegável, isso é inegociável, isso é um fato. Se você diz que é adepto do sola escritura, você não pode negar isso. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Duas naturezas, uma pessoa só. Então, automaticamente, quando Maria se torna mãe de Deus e o próprio Deus funda a sua igreja, sendo a cabeça dessa igreja, e nós, católicos, o corpo desta igreja, o braço de Deus estendido na história, no espaço e no tempo, automaticamente, Maria se torna a mãe de toda a igreja. Aí vai vir aquele engraçadinho, mas a minha mãe é a fulana de tal. Eu não nasci de Maria. Logicamente. Maria só teve um filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não teve todos os cristãos como filhos biológicos. Mas ela é mãe espiritual de toda a igreja. Aqui, a questão do corpo é muito mais uma metáfora da realidade do que a própria realidade em si. Ela é a realidade em si em partes, porque Maria é a mãe de Jesus Cristo. Mas a igreja não é formada só por cabeça. É por cabeça e corpo. Ah, mas Jesus é maior do que todos nós, claro. Mas ele assim o quis. Ele quis uma igreja. Ele quis o seu corpo sendo preenchido por todos os membros da igreja. Por isso nós dizemos que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, por essa mesma lógica, se Maria é mãe da cabeça, ela também é mãe do corpo. Se a cabeça é santíssima, o corpo também é santíssimo. Ah, então você quer dizer que todos os católicos são santos? Negativo. Nós estamos falando aqui da instituição fundada por Cristo, em que ele diz que é a cabeça. E essa instituição, o corpo, se a cabeça é santa, o corpo, a instituição, também o é. Os membros podem ser pecadores, e o são, com exceção da Virgem Santíssima, que foi a primeira membro da Igreja Católica. Todos nós temos, nem que seja o pecado original, como é o caso de São João Batista.
Os membros têm pecados, mas ao mesmo tempo nosso Senhor Jesus Cristo deixa os recursos necessários para a nossa santificação, que são os sacramentos, distribuídos e entregues através da igreja. E uma das grandes dádivas que ele deixa para nós é a Virgem Santíssima, como mãe espiritual de cada um destes membros, ou seja, mãe da igreja, mãe do corpo. E da mesma maneira que nós recorremos à nossa mãe biológica em momentos de necessidade, de aflição, de alegria, de agradecimento, nós convivemos com elas, assim também nós podemos conviver com a mãe de Cristo, que é nossa mãe também. Por extensão, por determinação do próprio Cristo. Ah, mas Maria está morta. Já respondemos esta balela em vídeos anteriores, tá? Em primeiro lugar, a alma não morre. E em segundo lugar, a alma não dorme. Mas aí já foi discutido em outros vídeos. Não sei se ele voltará a abordar este tema nos próximos tópicos. Mas vamos continuar com a resposta do Jaime. É evidente que a igreja é única, pois não pode haver uma cabeça com mais de um corpo. Isso aqui, ó, só para terminar a resposta dele. Muitas igrejas seria uma cabeça com muitos corpos. Seria um monstro. Que é o que o protestantismo se tornou. Um monstro com várias cabeças. É exatamente o que Satanás se regozija ao ver esta quantidade de seitas que, embora tenha, pelo menos a maioria delas, a boa intenção de alcançar Jesus, não o consegue plenamente. E algumas ainda afastam as pessoas do Cristo verdadeiro. Mas uma coisa todas elas têm em comum: o ódio à Santa Igreja Católica, que é a única verdadeira. E é exatamente aí que o diabo se alegra. Ele conseguiu fazer com que milhões, bilhões de pessoas se afastassem da única igreja verdadeira. E aqui é uma questão de lógica também. Uma cabeça só pode ter um corpo. Da mesma maneira que um corpo tem uma cabeça. Claro, nós temos alguns casos na medicina, em que um corpo tem mais de uma cabeça, mas isso são casos raríssimos. É uma deformidade da própria natureza humana que acontece raras vezes. Não é o caso do corpo de Cristo, que é perfeito como ele o é. Então nós temos uma cabeça e um corpo. Somente isso. Nada mais. E este corpo é o quê? Uma única igreja, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo. Aí você pega Lutero, homem, humano, criador da religião protestante. Ah, mas você falou em vídeos anteriores que não existe religião protestante. Pois é, quando Lutero funda, passa a existir em um breve momento uma religião protestante. Em momento algum aqui eu estou dizendo que é a Igreja Verdadeira de Cristo. É uma religião. Mais propriamente, melhor caracterizado como a seita. Esta seria a palavra correta. Mas assim, se levarmos pela ideia de religião, só existiu uma religião protestante com Lutero. A partir do momento que há a primeira divergência entre os revolucionários e a fundação de uma outra seita, acabou-se ali a religião protestante e começa-se a criar religiões protestantes, onde cada protestante é uma religião. Cada protestante é um magistério, é um papa, é o intérprete infalível da Sagrada Escritura, é inspirado individualmente pelo Espírito Santo e todas as outras pessoas têm que acreditar e aceitar a interpretação que ele faz.
E isso, obviamente, quando pegamos aqui esta comparação com a cabeça e corpo, é um monstro. Não tem como existir uma cabeça grudada a vários corpos, que é o que se tornou o protestantismo. Vários pseudocorpos, já que eles se chamam de igreja, mas na verdade não são. Essa é mais uma prova de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única. Estamos debaixo de um só Papa, um só magistério ao longo dos 2 séculos de existência. E esta única igreja tem uma única mãe, Nossa Senhora. Devido aos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, as características, a maneira como ele quis vir a esta terra nos resgatar. E deixou para nós muitas graças. E, infelizmente, os protestantes vêm negando esta graça, recusando, deixando-a de lado. O próximo ataque feito aos católicos é o seguinte: é um ataque rasteiro, porque ele deturpa uma palavra